Eu estava vendo uma notícia aqui, mas é uma notícia tendenciosa, porque é do G1, da Rede Globo, alinhado com a esquerda mundial, que apoia o presidente Biden. Então, diz que a família dele está aconselhando a seguir na disputa. Esse primeiro debate na rede CNN, que também a favor do presidente e dessas esquerdas mundiais, o globalismo, a gente diz que é o espírito do anticristo, essa rede é bem alinhada com eles e ela até modificou, tradicionalmente era de um jeito, ela modificou o debate para favorecer o presidente Biden. Por exemplo, cada um só podia falar na sua vez. O microfone do outro seria cortado enquanto uma pessoa estivesse falando, para um não se meter na fala do outro, porque de outras ocasiões o Trump já tinha se metido, mas era comum isso no debate, um se meter na fala do outro. Isso era já tradição nos Estados Unidos. A CNN mudou o formato do debate para favorecer o Biden, já que ele estaria, talvez com Alzheimer, sei lá o quê, que a cabeça dele já não está funcionando muito bem. E como, de fato, aconteceu. Mesmo blindado pela direção, pela administração do debate, ele, digamos assim, levou uma surra. A própria rede faz um levantamento no final entre ouvintes, assistentes, e um debate desse é acompanhado por milhões e milhões e milhões de telespectadores nos Estados Unidos. E a própria rede faz um levantamento e verificou que 2/3, 67%, deu vitória no debate ao Trump e só 1/3 ao Biden, dos fiéis dele. Foi uma surra, digamos assim. Mas vencer um debate não significa muita coisa em relação à eleição. A eleição dos Estados Unidos é uma eleição muito interessante. É uma eleição que visa animar os próprios eleitores, não conquistar outros eleitores, que isso é mais difícil. Tudo mais ou menos dividido, metade republicano, metade democrata. E quem é republicano, em geral, só vota num republicano, e quem é democrata só vota num democrata. A maioria dos estados já são bem definidos, estados onde os democratas sempre vencem, independente de quem for o candidato. E outros estados são republicanos. O candidato republicano, seja ele quem for, sempre vence. Esses estados já são bastante conhecidos e são a maioria. Dificilmente, raramente aparece uma surpresa. E são mais de 40 estados que são bem definidos e equilibrados. O número de votos no colégio eleitoral depende da população de cada estado. Mas existe um número, menos de 10 estados, que são mais ou menos divididos. São chamados os estados pêndulos, ou podem pender para cá ou para lá. Mas aí a coisa pega, porque a eleição não é obrigatória. Nos Estados Unidos, a votação não é obrigatória. E então, dependendo do clima, da temperatura, do ânimo, se os eleitores democratas estiverem desanimados com seu candidato, eles não vão votar no seu candidato. Se os eleitores republicanos, por sua vez, não se animarem com o seu candidato, eles não vão votar no seu candidato. Então, a abstenção fala muito. Às vezes, um candidato está melhor posicionado, mas no dia dá uma chuvarada, uma nevasca, dá um sol forte, as pessoas não se animam a ir votar. E por causa disto, o candidato, embora tivesse a maior parte da preferência do eleitorado, mas o eleitorado não indo votar, não tem voto. E isso acontece muito, então não se pode prever com antecedência. O fato de vencer um debate, venceu porque ele foi coerente, a cabeça dele estava boa e do Biden não estava.
Mas aí introduz uma outra questão. Afinal de contas, a eleição que vai ser em outubro, né, ou novembro, eleição que está próxima, será que um candidato que está mal de cabeça hoje vai conseguir chegar lá, ou vai criar um problema muito mais sério e um desânimo maior? Então, a avaliação, a cúpula esquerdista, democrata, está pensando, questionando. A minha opinião pessoal é que, se continuar assim, o Trump ganha. A Suprema Corte é mais conservadora e já decidiu que o candidato Donald Trump tem uma imunidade temporária, parcial, ou seja, para as eleições ele está garantido. Ele pode concorrer tranquilamente. Se houver alguma punição contra ele depois, isso é depois que vai ser tratado. Agora, para as eleições, não vai haver mais surpresa, então, de justiça, porque a justiça é uma arma política. Imagine, nas vésperas da eleição, a justiça decide que o Trump tem que ser preso. Um candidato em plena campanha, animado, tem que ser preso. Um juizinho, digamos assim, de uma vara lá qualquer, uma pequena vara, primeira vara inicial, uma vara de justiça, decide que ele tem que ser preso. Isso vai afetar a campanha toda. Então, a Suprema Corte já decidiu. Estamos em campanha. Então, por enquanto, nada pode ser feito na justiça contra ele. Depois, os processos continuam. E então isso foi considerado uma notícia muito boa para o Trump, que pelo menos então está garantido aí para concorrer nessas eleições. Se ele está bem de cabeça e bem melhor do que o outro, ele tem grandes chances de sair na frente, principalmente nesses estados indecisos, estados pêndulos. Mas a cúpula esquerdista que domina o dinheiro do mundo, domina a mídia do mundo, os laboratórios farmacêuticos do mundo, eles dominam a política na maior parte do mundo, eles não vão querer perder. Eles vão com Biden ou com outro qualquer, não vai faltar candidato ali. Eles vão arranjar um outro, por exemplo, a Kamala, que é mulher animada e né, um símbolo assim de uma liberdade, um empoderamento feminino. Pode ser que eles resolvam, na última hora, tirar o Biden e colocar a Kamala, que ela pode empolgar mais o eleitorado. Então, muita coisa pode acontecer. Eles não querem jogar para perder. Esses cabeças do mundo não querem aceitar que o Trump vença mais uma eleição. Então, eles vão fazer muita coisa acontecer. Eu acho que a coisa vai sair por aí. Ou, se o Biden não quiser por conta própria, eles dão lá uma injeção qualquer nele, fazem ele ter uma diverticulite, essa história conhecida no Brasil, né, com Tancredo Neves. Eles arranjam lá uma situação qualquer para ele poder alegar doença e ter que se afastar do pleito, e eles arranjam uma outra candidata. Isso aí pode acontecer. Eu acho que a coisa vai caminhar nessa direção.